Hello people, boa tarde. E aí, como que vocês estão? Hoje, quinta-feira, feriado nacional, né? 11 de junho, feriado Corpus Christi, né? Todo mundo descansando em casa, isso é muito bom, porque muitas pessoas já voltaram a trabalhar e ter hoje um dia no meio da semana para descansar é bem gostoso. Amanhã é uma data especial, é Dia dos Namorados. E eu achei que fosse super interessante essa semana ainda falar mais um pouco a respeito dessa data que é especial. Eu tava fazendo uma live, agora há pouco, essa live exatamente, e eu preciso de arrumar um outro aparelho para sempre ter do meu lado, para saber se tá saindo minha voz ou não. Eu descobri quase que no final da live que minha voz não tava saindo, então eu encerrei aquela live e vou recapitular uns pontos que eu estava falando, né? Para que vocês depois possam aí assistir. Quem conseguir entrar agora e assistir, legal. Quem não conseguir, depois ela vai ficar salva e vocês podem assistir quantas vezes vocês assim desejar. Bom, tem pessoas entrando. Dade, fala pra mim se você tá me ouvindo. Se você tá conseguindo me ouvir. Tem a Cami, a Cami também entrou, não sei o teu nome inteiro, é Cami. Oi, tá me ouvindo, Dade? Como que tá aí? Você tá conseguindo me ouvir? Ah, então belezinha, porque eu tava fazendo a live, comecei 4 horas da tarde, e aí o que aconteceu? As pessoas não estavam me ouvindo, eu fui descobrir meio que quase que agora há pouco que não tava saindo som. Decidi encerrar e começar novamente. Obrigado por avisar, então eu sei que agora eu posso seguir tranquilamente, que vocês vão me ouvir. Bom, a live de hoje, como eu já comecei a comunicar a vocês, eu vou falar sobre harmonização de menu. E claro, voltado aí para amanhã, que é dia dos namorados, né? A semana passada eu comecei a falar desse tema e eu, na realidade, foquei mais falando na parte da decoração, né? Então, eu falei para vocês que de uma decoração a dois, falei para vocês de uma experiência que eu tive ano passado, que foi o Dia dos Namorados comemorando em família, né? Na realidade, porque tinha todo mundo, tinha cunhada, cunhado, tinha sobrinho, tinha avó, tinha todo mundo no Dia dos Namorados, mas foi muito gostoso, foi muito divertido e eu compartilhei isso com vocês na live da semana passada. Durante a semana compartilhei uns stories também, onde eu mostro algumas coisas que aconteceu, né, bem no Dia dos Namorados, que eu falei até mesmo pra vocês, dei dicas que se por um acaso for fazer assim algo em família, para colocar algumas coisas para ficar mais gostoso, né? Não ficar uma coisa tão básica como toda a recepção que você vai receber em casa, mas para ter brincadeiras, ter coisas que possam elevar aí esse Dia dos Namorados, realmente fazer jus ao tema. E aí eu falei para vocês que o ano passado a brincadeira que eu fiz com os casais foi quero que cada um conte como se conheceu. E foi muito gostoso, foi muito engraçado. E as crianças, né, os filhos que estavam juntos, foi bem interessante porque eles prestavam atenção em todos os detalhes que estavam acontecendo. Os pais falavam, eles ficavam assim, olhando com uma carinha de surpreso, porque às vezes o que você pode achar que é tão normal para você, para o seu filho, ele não sabe da sua história, ele não conhece o quanto foi lindo o dia que vocês se conheceram. Então, é bem interessante. Então, se vocês forem receber aí com a família, procurar colocar alguma coisa aí que traga um detalhe aí especial pro Dia dos Namorados, né? Eu falei disso semana passada, né, na live, falei um pouco também nos stories dessa semana. E aí eu pensei, bom, pra live dessa semana, eu falei sobre a decoração. Que tal agora falar alguns pontos sobre o cardápio, né? E foi aí que eu decidi a live de hoje a gente abordar esse tema, esse assunto. Não sou nenhuma especialista, na realidade, eu vou ser bem sincera. Eu não sou fã de cozinhar, não gosto de cozinhar, mas eu acho que muito mais do que saber cozinhar, você tem que saber escolher, né? Se você sabe o que tem que ter a refeição, é isso que é o que mais importa, porque se você saber o que tem que ter naquela refeição, né? Você sabe encomendar, você sabe também na hora de fazer como é que você tem que fazer. Então isso que é o mais importante, o ponto principal, é você olhar para aquele cardápio e saber que ele está completo, né? Porque se você servir uma carne e não tiver um acompanhamento, meio que fica manco, né? Se você servir um prato principal e não tiver uma entrada,
também, porque a entrada ela começa a abrir, né? A questão de vinho, caminho para vinho, prato principal. Então é muito importante ter a entrada. Ela vai abrindo o caminho para chegar ao prato principal. Então a entrada sempre ela é mais leve e ela abre espaço para que chegue o prato principal. E esses detalhes que a gente vai falar hoje aqui na live, né? Separei vários pontos, coloquei até aqui do meu lado um caderninho para mim tentar falar todos. Não sei se eu vou conseguir, porque a live nossa é de 30 minutos sempre. Eu procuro seguir, porque eu acho que 30 minutos já é um tanto até, né? Mas vou tentar abordar todos os que eu conseguir aqui com vocês em 30 minutos. Bom, quando a gente vai receber isso, o que eu vou falar para vocês aqui hoje na live, a gente pode, tanto, é claro que amanhã é dia dos namorados, eu vou falar algumas coisas de pontos específicos para amanhã, só que a gente coloca isso em prática em qualquer situação da nossa vida, né? Pode ser em qualquer outra recepção, a gente segue também o mesmo esqueminha, a mesma situação, né? A gente precisa sempre olhar a ocasião do momento. A de amanhã a gente já sabe, é dia dos namorados, né? Outro ponto que a gente precisa também prestar atenção, também olhar, observar, é o número de pessoas, né? Quantas pessoas que vai estar naquela recepção, porque dependendo do número de pessoas, é o estilo que eu vou montar, né? Vou montar a recepção. Então, para amanhã que é dia dos namorados, como a gente tem essa situação que pode ser comemorada a 2 ou pode ser comemorada a 8, a 10, a gente não sabe o que vai ser, então olhar a questão do número de pessoas, né? Que vai ter aí nessa situação, nessa comemoração de amanhã, do Dia dos Namorados. E o horário que isso vai ser realizado. Se for voltado para amanhã, geralmente o Dia dos Namorados a gente comemora com um jantar, né? Que a gente acaba fazendo à noite, isso torna, né, a situação mais romântica. Então a gente acaba levando sempre pro jantar, né? Pra noite. Bom, analisando esses pontos, aí você precisa de ver também qual que é o local, né? O local que você vai realizar, né? Então, se for a 2, o que você vai fazer? Você vai montar esse cantinho a 2 aonde? Vai ser no jardim, uma coisa mais intimista, mais reservada, né? Vai ser na sala, né? Uma coisa bem mais despojada. Ou vai ser na mesa, né? Se for na mesa, tem que ter bastante cuidado, porque se a mesa for uma mesa grande, aí acomoda 8, 10 pessoas, por exemplo, aí você tem que ver, se você for montar na mesa, não deixar essa mesa ficar muito vazia, né? Se for só vocês dois, para um sentar numa ponta e o outro na outra, fica ruim para se servir, a não ser que você tenha alguém que vai vir servir esse jantar de amanhã, né? Se é vocês dois mesmo, você vai disponibilizar no centro da mesa, por exemplo, o que vocês vão comer, então nas laterais faz uma decoração, né? Preenche essa mesa, não deixa essa mesa com esses pedaços vagos, sem nada, né? Ela fica mais aconchegante, mais bonita visualmente, se ela tiver toda completa, tá? Então é só esse cuidadinho, se for na mesa, observa se não vai sobrar muito espaço, e se sobrar espaço, complementa esse espaço com decoração, que seja velas, pétalas de rosa, coloque algo que complemente aí todo esse espaço, tá? Bom, como toda recepção, né, o Dia dos Namorados não é diferente, né, porque é o Dia dos Namorados e vai ser só você e seu companheiro que você vai fazer de qualquer jeito. Não, aí que tem que ser caprichado, né? Então a gente não pode fazer de qualquer jeito porque é só eu e ele, não. Então tem que ter o mesmo cuidado, a mesma atenção. Gosto muito de toda vez que eu vou receber alguém, de sempre servir no início da recepção, de servir alguma coisa para petiscar, né? Então você pode servir uma tábua de frios, né? Você pode servir uma tábua com embutidos ou uma tábua só de queijos, por exemplo, né? E adicionar ali adicionar ameixa seca, damasco, castanhas, né? Coisas assim do tipo. Como você pode também servir só essas coisas secas, né? Servir só castanhas, amendoim, mix de castanhas, né? Servir coisinhas mais assim. Tudo depende exatamente da bebida que você pretende servir nessa noite e acompanhar ela a noite toda. Se você for, por exemplo, for querer tomar cerveja, tem pessoas que gostam, for querer tomar cerveja, então aí é interessante os embutidos, os amendoins, né? Fica bem interessante com essa questão.
Se você for servir torrada com patê, isso tudo combina muito. Se você for servir vinhos, aí um mix de castanha, uma tábua de queijo, uns 3 tipos de queijo, coloca ali um cachinho de uva junto também, fica bem interessante, combina bem. Gosto muito dos petiscos, por quê? Porque ele prolonga a recepção, né? Amanhã, sendo o dia dos namorados, você não vai querer que esse momento acabe tão rápido. Então, arrume algo, né, para petiscar. Então, o primeiro momento, o primeiro start de vocês dois juntos comemorando, vocês dois juntos ou a família toda que seja, é vocês terem esse momento para ficar conversando, né? Jogue assuntos que lembre aí a relação de vocês dois, assuntos que foram pontos importantes na vida de vocês, né? Coloque coisas que vão agregar essa noite de vocês dois, né? Que seja com vocês dois ou que seja com outros casais juntos, né? Que seja com a família, porque na realidade, diante da situação que nós estamos vivenciando, grande vai ser a tendência de muitos casais passarem o Dia dos Namorados em casa, né? Essa que é a verdade, né? E às vezes ter que passar junto com os filhos, junto com a família e tudo mais, né? Então é interessante a gente olhar bem essa questão, né? De tudo que a gente vai servir, né? Se planejar legal, porque a recepção, se for em casa, queira ou não, vai ser você que vai acabar desenvolvendo isso. Então, saber os detalhes, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Bom, a questão do petiscar, como eu disse, prolonga a recepção. Não importa qual seja o momento. Receber aleatoriamente, aí, uma outra recepção qualquer, ou que seja específico para amanhã, né? É um tempo que você tem ali para tomar uma cerveja ou tomar um vinho que seja e ficar conversando ali, né? Trocando ideia, uma coisa bem informal. Depois disso, você vai partir para a questão da comida, né? Do cardápio. Então, esse cardápio, ele tem que ter uma entrada e ele depois tem que vir o prato principal, né? No prato principal, para a gente poder elaborar o prato principal, a gente precisa de que tenha acompanhamentos junto. Sempre no meu prato principal, eu preciso de ter acompanhamentos, né? Tem uma dica que eu ouvi que eu achei super interessante e vou compartilhar com vocês, que é a questão das texturas, né? Então, quando você olha para o prato, você identifica texturas. Geralmente, a quantidade maior de texturas que acaba tendo num prato são 3, que é a textura mais rígida, que geralmente é uma carne, né? A textura cremosa ou líquida que seja, que é a questão aí de um molho, né? E uma outra textura que é a textura crocante, né? Essa textura crocante, ela vem de alguns legumes que tá ali acompanhando, né? Então, geralmente, um prato, para ele ficar harmônico, é interessante que ele tenha de 2 a 3 tipos de texturas. Traz-se ali uma harmonização perfeita. Então, você vai servir uma entrada, né? Isso de fato tem que ter a entrada, ela abre, né? Ela abre aí para vir o prato principal. Então você vai servir a entrada e depois da entrada você vem com o prato principal, colocando ali essa questão da harmonização das texturas, de 2 a 3 texturas. Então, que nem, por exemplo, para a data de amanhã, para o Dia dos Namorados, eu acho que um cardápio bem leve ficaria mais interessante pelo estilo da noite, que é a de amanhã. Então, eu pensei que nem, por exemplo, um peixe. Então, você pode servir a entrada, você pode fazer uma salada verde, né? Mas faça uma salada verde mais incrementada, né? Você pode colocar alface, rúcula, pode colocar tomatinho cereja, você pode colocar, eu gosto muito do agridoce, colocar colocar figo fica legal, colocar manga fica legal. Então faz uma saladinha mais incrementada, depois você vem com o prato principal. Aí se for, por exemplo, um salmão, você pode pôr o salmão, textura rígida. Aí você vem com a textura cremosa ou líquida que seja, que é o que vai em cima dele, que seja uma alcaparras aí no azeite, ou que seja na manteiga, ou que seja um molho de mostarda, ou que seja um molho de nata, fica muito gostoso. E depois você vem para a terceira textura, que é a textura crocante, que aí você vai acompanhar ali com algum tipo de legumes de repente. Então você pode ou ser tipo purê, por exemplo, fazer um purê de batata ou um purê de banana da terra, fica interessante para servir aí com salmão. Ou você pode fazer também batatinha sauté, também fica
fica interessante, fica gostoso, fica harmônico. Então, o meu prato de refeição, eu tenho que olhar para ele e tem que ter a harmonia de mais texturas. Então, se eu tiver ali só o salmão, né, eu vou olhar e vou ver que tá faltando alguma coisa. Então, eu preciso de acrescentar mais texturas para complementar, porque a hora que eu coloco isso em boca, a hora que eu ponho de 2 a 3 texturas em boca, o que acontece? Isso me surge, né, dentro da hora de eu experimentar um outro sabor. Então, o legal de todas os sabores ali colocados, dessa harmonia de texturas, é surgir na realidade o terceiro sabor, né? Que seja quando é comida com bebida ou a comida ali entre si. É elaborar um terceiro sabor. Então, a harmonização visual, né? Ela também, a hora que tá em boca, ela tem diferença, né? Então, você vai servir a entrada. A entrada, como eu falei, você pode servir uma saladinha verde. Você pode servir uma saladinha de tomatinho cereja com queijo e de repente fazer um molhinho pesto também. Você pode, aí depende do prato que você vai servir depois, né? Se você não quer peixe, por exemplo, não quero peixe. Que seja uma carne branca, que seja de repente uma carne vermelha, aí você vê o que combina com o que, né? Que nem, por exemplo, você pode, se você optar pelo peixe, como eu tava falando, você pode servir um ceviche. Então, você serve um ceviche de entrada, aí você serve um salmão grelhado com algum tipo de molho e algo de acompanhamento, né? Que seja um purê, que seja uma batata, um legumes, algo que traz uma certa crocância junto, tá? Que tenha aí a harmonização das texturas, né? Você vai ver o quanto vai ficar harmônico o seu prato. Então, no prato de refeição, a gente não pode esquecer, a gente sempre precisa de lembrar que tem que ter essa harmonização das texturas. E depois, claro, que vem a sobremesa. Para entrada, você pode servir também, sabe aquele palmito pupunha? Também fica interessante. E ele vai bem depois com o prato principal, não importa qual seja a carne, ele fica harmônico com o peixe, com a carne vermelha, com a carne branca. Então você pode comprar aquele palmito pupunha, compra no mercado costuma ter, é fácil até encontrar, pelo menos aqui na minha cidade costuma encontrar fácil, quase que sempre tem. E aí você assa ele, fica uma delícia. Então você serve ele como entrada e depois vem o prato principal, né? Também aí uma dica, né, para você servir aí ele como entrada. E aí depois, pra sobremesa, você pode fazer, geralmente quando a gente pensa nessa data do Dia dos Namorados, a gente acaba pensando numa sobremesa, parece que tudo que vai, o morango é a sobremesa do Dia dos Namorados, né? Então você pode aí servir até individual, fica interessante. Eu ia pegar uma tacinha aqui, eu esqueci, mas você pode montar na própria taça, por exemplo. Você pode servir morango com chantilly. Você pode servir um mousse de chocolate, fica interessante. Aí você decora, rala um pouco de chocolate, põe em cima. Coloca uma folhinha de hortelã para dar um colorido, porque a questão visual, ela também preenche muito a questão do que você está servindo. Então, é bem interessante que tudo que você vai servir tem que estar bem apresentado, né? Visualmente, porque a gente primeiro come com os olhos e depois com a boca, né? Então, um mousse de chocolate fica interessante também. Eu fiz uma sobremesa para o final do ano e eu servi individual e todo mundo gostou, adorou. Que é uma panna cotta, que é um creminho branco. Aí depois você faz uma geleinha de damasco e por cima você coloca o creminho branco, aí a geleinha de damasco. E em cima, para complementar, você coloca ou castanha triturada, vende fácil, no mercado tem, né? Aquela castanha triturada você joga em cima, ou então você pode colocar pistache também, né? Mas a castanha, ela de custo, né, benefício, ela é tão boa, tão gostosa e ela é um pouco mais em conta. Mas aí se você vai usar pouquinho, né, aí talvez dá pra você comprar o pistache, jogar, fica muito bonito. E ainda você pode adicionar em cima, que fica mais charmoso ainda, uma cereja, fica um escândalo. É uma delícia também, é uma sobremesa que faz presença, né? Ainda mais pela data de amanhã, eu acho que merece. E tem uma sobremesa que eu faço aqui em casa, eu não, meu marido faz, foi desenvolvida aqui, ele inventou e aí eu dei uma incrementada e fica uma delícia, a gente já tá viciado nessa sobremesa. Você pode pegar uma banana, pega a banana, descasca ela, coloca num pratinho de sobremesa, leva ela pro micro-ondas. Aí você deixa ela no micro-ondas mais ou menos 1 minuto e meio. Ela vai meio que começar a cozinhar, tá tudo certo, é normal.
Aí você pega o garfo, dá uma passadinha assim em cima dela pra ela achatar. Pega sorvete de creme, assim com a colher mesmo, e vai colocando em cima, sabe? Eu vou fazer essa sobremesa, eu vou tirar uma foto e vou colocar pra vocês verem depois. Aí você coloca o sorvete de creme, depois você vem... Ah, desculpa, pulei uma parte. Pegou a banana, deu meio que uma amassada, tirou do micro-ondas, deu meio que uma amassada, joga canela, pega o sorvete de creme, põe o sorvete de creme em cima e depois pega aquelas castanhinhas trituradas e joga assim no meio. A banana nanica, isso mesmo, Luísa, a banana nanica. Eu acho que a que fica mais gostosa, é a mais docinha que tem, e eu gosto mais da nanica. É uma sobremesa rapidíssima de fazer, né? Porque você descasca a banana, põe no micro-ondas já, né? É muito rápida de fazer e fica muito gostosa. Então é a banana, a canela, o sorvete de creme e depois a castanhinha para dar um charme em cima. Eu adoro. Direto a gente faz essa sobremesa aqui para comer. E é uma sobremesa, tirando o sorvete que engorda, né? O resto da sobremesa é totalmente diet. Eu vou fazer ela qualquer dia, eu vou até mostrar eu fazendo. E é super prático, na hora que de repente surgiu alguma coisa, você tem a banana, tem esses detalhezinhos em casa, você já pega e faz, pelo menos você não deixa sua visita sem sobremesa. Então você pode servir uma sobremesa assim também, né? Então eu acho que pro dia de amanhã é super interessante a gente ter esse cuidado, esse carinho, né? Porque não é porque só a dois que eu vou comemorar de qualquer jeito. Então, pensar em todos os detalhes vai fazer a diferença da sua recepção, né? E aí depois, pra acompanhar, né? Aí vocês podem falar assim, mas aí o que eu vou beber pra acompanhar, né? Como eu disse para vocês, a questão do prato, o quanto é importante a gente se preocupar com o prato principal, que tem que ter uma harmonia das coisas, que uma única coisa sozinha, né, não vai ficar interessante nem visualmente e nem em boca. A bebida também, ela tem que casar com a comida, né? Então, geralmente para essas datas dos dias dos namorados, todo mundo pensa em vinho, né? A bebida que todo mundo acaba pensando é no vinho, né? Claro que tem pessoas que às vezes não bebem vinho porque é alcoólico, então não bebem nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Só que existem vinhos não alcoólicos também, né? Então, se de repente você não bebe nada alcoólico, você pode, de repente, procurar saber sobre os vinhos que não tem álcool, né? Ele tem o mesmo sabor, até onde eu sei, eu nunca experimentei, mas já ouvi falar muito. Tem o mesmo sabor do vinho alcoólico, só que ele não tem álcool, e aí a questão da harmonização, a uva é a mesma, e a harmonização é igual, né? E aí, para aquele que não quer, por exemplo, um vinho, né, pode também tomar um suco também. O suco também, dependendo do tipo de fruta que você faz o suco, ele também casa, ele também combina com a comida, né? Então, para essa data, a gente precisa de pensar também na questão da bebida. Se você for partir pro vinho, né? Eu ouvi até uma regrinha que eu achei fantástica, essa regrinha. Eu falei, gente do céu. E é o simples do simples do simples. Não existe nada mais simples que isso. A regrinha se eu for comer, eu for servir uma carne que ela é mais seca, então eu vou usar um vinho que ele é mais ácido. Então, um vinho mais ácido por quê? Porque o vinho mais ácido, quando eu coloco ele em boca, ele faz eu salivar. Então, quando ele faz eu salivar, a hora que eu vou comer aquela comida, pegar aquela carne que é mais seca, existe a saliva, não fica tão seco em boca a comida. Então, quando a carne é muito seca, eu pego um vinho ácido. Quando é uma carne mais gordurosa, mais pesada, aí em contrapartida eu escolho um vinho seco. Eu ouvi isso e eu achei fantástico e tem muito sentido, né? Então eu achei que tem muito sentido, eu falei, eu vou compartilhar, porque para quem não entende nada de vinho, já tem um ponto de partida, né? Então eu vou para uma carne seca, vou buscar um vinho mais ácido, eu vou para uma carne mais pesada, mais gordurosa, eu vou buscar aí um vinho mais seco, até mais encorpado, mais forte, né? Porque é aí que vai acontecer a harmonização e surgir o terceiro sabor, porque o vinho é bem assim, o vinho que combina exatamente com a comida é aquele vinho que ele não sobressai nem que ele some, né? Então, quando eu coloco um alimento na boca, né, e eu tomo um pouquinho do vinho, a hora que eu faço esse processo junto, tenho que encontrar um terceiro sabor. Quando eu coloco a comida na boca e eu tomo o vinho e o vinho some, esse vinho não casou.
Quando eu coloco o vinho em boca, né? E a comida some, só ficou aquele gosto tão forte do vinho, o vinho não harmonizou. Então, a harmonização perfeita é quando ela encontra o terceiro sabor. Ela encontrou o terceiro sabor, ela é a harmonização perfeita. E geralmente a gente acaba olhando para a comida e seguindo mais ou menos assim. Quando eu vou servir entradas, patê, né? Saladas, eu posso ir em busca de um vinho, de um espumante que casa, né? E fica perfeito um espumante para salada, torradinhas com patê, né? Esse vinho casa super bem. O ceviche fica bom com espumante, eu gosto. Quando eu vou servir carne branca, vou servir aí um peixe, né, grelhado, né, uma carne de frango, aí eu posso partir para os vinhos brancos e rosé, também fica super interessante. Quando eu vou servir uma carne vermelha, mais pesada, aí eu vou para o vinho tinto, que são as uvas mais estruturadas, né, são vinhos mais encorpados. Então, na hora de a gente escolher o vinho, se a gente souber pelo menos o ponto de partida daquilo que a gente deseja, então é fácil a gente encontrar aquilo que a gente quer. Porque a gente pode chegar no mercado, né, e falar para a pessoa que está ali na adega, sempre tem um funcionário, ou vai numa adega, sempre tem alguém que de repente pode te ajudar, né? Então você chega ali e você já sabe o que você quer. Eu sei que é uma carne branca que eu vou servir, eu preciso de um vinho mais leve, né? Mais ácido, mais leve, então você já sabe exatamente aquilo que você vai procurar. Não, vou servir uma carne mais pesada, preciso de um vinho mais estruturado, mais seco, porque a carne é mais gordurosa, né? Então, eu acho que são algumas diquinhas, alguns pontinhos de partida na hora de escolher o vinho, né? Porque o vinho é uma bebida, né, e várias pessoas, a gente sempre tem muitas dúvidas, né? Apesar que hoje em dia a internet, ela tá cheia, lotada de dicas, né? A internet tá assim, cheia de vídeos e dicas. Então, quem gosta do mundo dos vinhos, né? Quem gosta, e a data de amanhã é especial, né? A data de amanhã, assim, é abertura, né, de porta aí para você comprar uma garrafa de vinho e comemorar essa data, né? Você pode tanto entrar na internet, como você indo para um lugar com essa diquinha que eu dei, tenho certeza que é mais chances de você acertar do que você errar, certeza, viu? Bom, e aí eu falei pra vocês também, quando eu tava falando sobre a questão do cardápio, eu falei sobre sucos, né? Quem não gosta de vinho, quem não gosta de cerveja, não gosta de bebida alcoólica, prefere tomar suco. Tem sucos que eles harmonizam também com esses tipos de comida, tanto carne branca, quanto peixe, quanto carne vermelha. Ele também consegue algumas frutas harmonizar, que nem, por exemplo, se eu for servir um peixe, né? Se eu fizer um suco de caju, ele vai harmonizar bem com o peixe. Se eu for servir, por exemplo, uma comida mais forte, com mais tempero, aí eu sirvo um suco de limão, porque ele é mais ácido. Se eu for servir, por exemplo, uma carne branca, aí eu posso servir um suco de morango, né? Que vai dar um casamento muito bom, muito perfeito. Também gosto bastante. E se eu for servir uma carne vermelha, né, que é uma carne mais pesada, aí eu posso servir um suco, por exemplo, de abacaxi com hortelã, um suco de laranja. São sucos que eles são digestivos e a carne é muito pesada. Então, eu posso também harmonizar com sucos também. Também é interessante. Também quem não gosta de nenhuma bebida alcoólica, apesar que a cerveja existe sem álcool, o vinho existe sem álcool, mas se não gosta do sabor da bebida, quer o suco, você pode também buscar essa harmonização com os sucos também. E quando eu tava falando sobre o cardápio, né, falei de alguns detalhes para vocês, para essa data também, outono e inverno, eu acho que é super interessante a gente aproveitar, né? E eu acho que para a data de amanhã dá para aproveitar muito bem isso. De repente servir um caldo no pão italiano. Aí tem tudo a ver com essa data, né? Você também pode fazer isso. É algo que é mais simples, né? Porque se você vai fazer um peixe, por exemplo, você tem que pensar no molho, você tem que pensar no acompanhamento, né? Então fica mais detalhes aí para você desenvolver. Mas um caldo, eu acho que ele é mais tranquilo, ele é mais básico e fica muito charmoso pela data outono e inverno que a gente está vivenciando. Então, de repente, servir um caldo, mas logicamente num pão italiano, vai ficar muito romântico, muito charmoso. Eu até procurei umas fotos para mostrar para vocês como que ficaria a apresentação dele. Eu vou mostrar aqui para vocês verem como que ficaria
de repente vocês colocariam o caldo no pão italiano. Ó, essa foto, por exemplo, explica bem, né? Então aí eu tenho um pão italiano e dá pra ver que é um caldo de palmito. Fica muito bom. O ano passado fiz uma reunião aqui em casa com alguns casais de amigos e a gente fez a noite do caldo. E eu comprei o pão italiano aqui na minha cidade. Bom, tudo quanto é cidade, sempre tem nas padarias, eles fazem esse pão italiano. Então você pode ir na padaria, encomendar esse pão, né? E aí você conversa, você vê qual que é o tamanho do pão, porque se você for servir o pão individual, então não pode ser um pão muito grande, né? Então, se você for servir individual, é interessante um tamanho médio, dependendo do lugar, às vezes tamanho pequeno até dá. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar a tampinha do pão, tirar um pouco do miolo dele para que você possa acrescentar o caldo lá dentro. Fica uma delícia. E aí você vai tomando o caldo e pode, logicamente, quebrando, né, as laterais aí do pão e comendo junto. Fica muito bom. Aqui tem uma outra foto também. Essa foto também é um outro caldo. Acho que não é de palmito. Será que ele é clarinho, né? Mas ela deu acabamento com bastante cheiro verde. Fica uma delícia também. Então você pode servir uma entrada, né? Que seja uma salada verde, por exemplo. E aí, depois você vem com esse caldo dentro do pão italiano. Ô, Luísa, eu não tenho a receita do creme de palmito, mas minha amiga tem a receita. Eu vou pegar e depois eu compartilho com vocês. Na noite do caldo, a minha amiga fez o creme de palmito. Cada uma fez um, né? Eu fiz o verde, creme verde, aí teve outra que fez um creme de frango com milho, ficou uma delícia. Tinha 5 tipos de caldo. E eu vou pegar a receita com ela do creme de palmito e compartilho com vocês. Ficou muito bom, ficou uma delícia mesmo. E depois, uma outra coisa que eu acho super interessante fazer, aproveitando a data, né, que nós estamos aí, né, aproveitando esse outono e inverno, e tem tudo a ver, é fazer um fondue. Também, vocês podem aproveitar amanhã e, de repente, pensar num fondue, né? E o fondue é legal porque existe as 3 etapas se você quiser fazer, né? Então, se você quiser, você pode de entrada servir o de queijo, depois você pode servir o de carne e, por último, servir o de chocolate. Né? Então você tem as 3 etapas e aí você não precisa de servir nenhuma salada, nada do tipo nada daquelas coisas que eu falei para acompanhar aquele prato, né, que é a carne com molho, aí vai. Aí confundir, você não precisa de servir nenhuma entrada daquelas, né? E aí confundir de queijo dá tanto para você acompanhar como vocês veem aí o pão. E é muito gostoso fazer com pão italiano, então vocês compram o pão italiano, cortam em pedacinho e aí vai passando o pão, né? No fondue de queijo, como também servir o fondue de queijo com legumes, fica muito bom. É que a foto acabou ficando muito grande, né? Mas aí tem cenoura, tem brócolis, couve-flor. Eu tenho uma outra foto aqui que eu acho que dá pra ver melhor, ó. Tem couve-flor, você pode servir com aquele pepino pequenininho, né? Fica muito bom também. Com tomatinho cereja fica uma delícia. Então, o fondue de queijo você pode servir com pão e legumes, que fica muito bom. Apesar que eu gosto muito, só que fica mais pesado, mais forte, de comer a carne vermelha com o queijo, com fondue de queijo, né? Aí vai de cada pessoa, né? De cada um. Às vezes eu faço assim. Aí, se você for fazer o fondue de carne, você pode fazer de carne vermelha, carne de frango, pode colocar linguicinha, né? Dá tranquilo para fazer o fondue com esses tipos de carne. E aí você adiciona de acompanhamento molhos. Então, você pode fazer molho de mostarda, molho barbecue, molho rosé, né? Molho de vinagrete para acompanhar a carne. Ou eu já fiz algumas vezes em casa assim, também. Você pode, eu gostei, se você tiver um richozinho, você pode cortar a carne vermelha. Eu queria só carne vermelha. Cortei a carne vermelha em tirinhas, aí eu grelhei ela, coloquei no richô para não esfriar. E aí fiz lá o fondue de queijo e aí comi o fondue de queijo com pão e a carne vermelha. Adorei, ficou uma delícia, né? Porque se você for fritar na hora, na panelinha com óleo, né? Que nem mostra aqui essa foto. Então, às vezes faz um pouco de, né, vai fazer um pouco de fumaça, vai espirrar um pouco. Aí, se você não quiser que isso aconteça, você pode grelhar essa carne antes, dispõe no richozinho para não esfriar e aí você vai comendo, né? Ou com esses molhos, né, que acompanham muito bem, ou até mesmo com o queijo, se acaso você gostar.
E depois, por último, claro, tem que ter a sobremesa. E aí vem, né, o fondue de chocolate. O fondue de chocolate é muito gostoso. Você servir ele com frutas, né? Você pode servir ele com frutas. E aí vai uma infinidade de sabores, né? Uva, morango, kiwi, melão, abacaxi. Vai frutas aí. E você pode também servir ele com biscoito, aquele waffle fica gostoso, aquela bolachinha. Você pode servir com marshmallow, fica muito bom com marshmallow, eu gosto. Então aí você pode colocar qualquer uma desses frutas ou biscoitinhos, né, que fica bem interessante aí com fondue de chocolate. E aí você vai acabar fechando aí a sua noite com chave de ouro. Para sobremesa, eu acabei não falando para vocês podem acompanhar, né, se for a questão do vinho, fica interessante, você pode acompanhar o vinho, seja para aquelas sobremesas que eu falei antes, ou com um fondue de chocolate, fica muito bom. Acompanhar aí um espumante, fica legal, o moscatel, ele é meio adocicado, fica muito bom. Aqui em casa, depois que eu descobri que o vinho ficava maravilhoso com sobremesa, com bolo recheado, bolo de aniversário. Alguém fez aniversário em casa, cantou parabéns, na hora de servir o bolo, eu sirvo com uma tacinha de espumante, né? Um espumante mais docinho, que nem o moscatel fica muito bom, fica uma delícia. Bom, então é isso. Eu queria compartilhar essas dicas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aí que tá falando tanto da bebida quanto da comida, né, em relação ao cardápio, que seja pro Dia dos Namorados, mas a gente pode usar isso para qualquer outra data aí que venha acontecer ou qualquer outra recepção que a gente for fazer na nossa casa, né? São dicas que valem aí para qualquer evento, né, qualquer recepção que a gente for fazer. Eu, enquanto estava aqui conversando com vocês, eu estava olhando, eu vi que não teve nenhuma pergunta, né? A não ser pergunta de receita, né? Eu vou depois compartilhar com vocês. Vou compartilhar a receita da sobremesa que eu e meu marido faz em casa, que é super prática e rápida e que salva qualquer um, né? Inclusive a gente mesma quando quer comer um doce. E também vou compartilhar depois com vocês a receita do caldo de palmito, para vocês de repente fazerem aí pro Dia dos Namorados. No máximo até amanhã de manhã já estou compartilhando as duas receitas com vocês. Então é isso, um beijo para vocês, adorei. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta. Tá, abri a caixinha de pergunta, a pergunta era da Dade, né? A Dade perguntando, a comida japonesa, né, combina com que tipo de vinho? Bom, a comida japonesa, ela é uma comida mais leve, né? E o peixe, ele acaba pedindo algo mais leve também. Então, eu gosto, que nem, por exemplo, o ceviche, né? Com peixe, eu gosto muito de acompanhar com espumante, né? A comida japonesa, o peixe cru, eu acho que fica interessante acompanhar com vinho rosé ou com vinho branco, né? Então, é uma carne mais leve, a gente sempre parte desse ponto de partida, uma carne mais leve. Então, a gente acaba acompanhando com um vinho mais leve. Geralmente, a maior parte dos vinhos brancos, né? Eles são vinhos mais leves, são feitos com uvas que são mais leves, né? Então, eu geralmente costumo acompanhar assim, a carne de peixe, né? Com um vinho rosé ou com um vinho branco. E você pode trazer também um espumante junto, né? Você pode acompanhar o espumante com esse tipo de carne, né? Agora, se a carne de peixe não for cru, for grelhada, aí eu acho que fica melhor o vinho branco ou o rosé tradicional. O espumante não, né? O espumante eu acho que pro ceviche que é cru, né? Pra carne que é cru, pra salada, eu acho que fica mais interessante. Agora, para carne, depois que ela já foi grelhada, aí eu acho que, de repente, o vinho branco ou o rosé, por exemplo, tradicional, sem ser o espumante, tá bom? Bom, então é isso. Eu acho que agora não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Não tem. Então, eu fico devendo aí para vocês a receita da banana, né? Com sorvete, castanha em cima e canela. E também a receita do creme de palmito. Passo para vocês até amanhã de manhã. Então, um beijo. Adorei o nosso momento, obrigada pela presença de vocês, meninas, obrigada pela presença de todos que entraram e saíram, e eu sei que depois vocês vão ver essa live com calma, então um beijo, um ótimo restinho de feriado e até mais!